Agradecendo a Deus por mais essa quinta na presença do Senhor. Enquanto ela ora, né, a gente também agradece, né? O corpo está moído, o espírito tá firme, tá forte, graças a Deus. Pastor Raquel, amém. Deus é fiel, né? Oh, glória. Amém, oremos. Maravilhoso Deus, Senhor, obrigada, Pai, por nós estarmos aqui, Senhor, novamente na Tua presença como congregação, Senhor. Senhor, eu creio que Tu já se faz presente aqui nesse lugar, Senhor. Senhor, recebe nossos louvores, Senhor, a nossa adoração, Senhor, e fala conosco através da Tua palavra, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje nós viemos aqui para ouvir a voz do nosso Deus, para reconstruir nossos altares e para adorá-lo com tudo que nós temos no nosso ser, amém? Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando meu ser. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando meu ser. Encontre teus altares, Deus meu e Rei. Renove minhas forças e como águia voei. Encontre teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando meu ser. Jesus, quero ouvir tua voz, sentir tua paz envolvendo meu ser. Jesus, vem quebrar as cadeias, soltar as algemas, libertando meu ser. Encontre teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Te encontrei, te abracei, me prostrei, chorei. 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 Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Encontrei teus altares, Deus meu e Rei. Renovei minhas forças e como águia voei. Aleluia, oh, glória, né? Bom estar na presença do Senhor. Eu amo muito esse louvor que nós vamos cantar agora, que nós vamos entoar esse louvor. E o mais gostoso que eu sinto nele é que muitas vezes, queridos, a gente tem uma necessidade de mostrar algo para as pessoas, né? E eu quero falar algo para você.
é importante que você não mostre, na verdade, nada para ninguém. A gente tem que mostrar pra gente mesmo. Isso traz satisfação, né? Orgulho. Ou então faça o melhor. Mostre quem você é, as suas bonanças pro Senhor. É isso que é importante, né? Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Você precisa da aprovação do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Nós estamos diante da presença do Senhor. E essa presença que nos traz prazer, essa presença que mesmo cansado, que mesmo fatigado, nos envolve, nos dá esse ânimo, essa alegria. Essa presença que nos envolve, que nos contagia. Oh Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Você pode dizer? É o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença
Diga para Ele. Diga para Ele. Aí, você que está aqui, você que está em casa. Tua presença, Senhor. Tua presença. Oh Deus, tua presença. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer, Senhor. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu, oh glória, prazer. Eita Deus, Israel, você tá inspirado, Israel. Oh glória. Santo, santo é o nome do Senhor, né? Coisa gostosa é estar na presença, né? Que coisa deliciosa. Meu Deus, vocês estão sentindo mesmo, né? Gostoso, né? Oh glória, né? Não vou mentir para vocês, meu corpo está cansado, né? Tá cansado. Mas o gostoso é justamente essa sensação, né? De refrigério, de ânimo. Isso é muito gostoso. Quero que vocês abram as vossas Bíblias. Vou pregar sobre um tema que nós nunca pregamos antes, né? O verdadeiro sucesso. Né? Nunca preguei sobre esse tema. E já são 12 anos de pastorado, né? Fora, né, de obreiro, diácono, né? Presbítero, meu Deus do céu, né? Mas eu nunca preguei sobre esse tema. Essa é a primeira vez. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 9. Amém? Esse versículo, tenho certeza que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração. E a gente vai debater um pouquinho sobre o verdadeiro sucesso. Amém? Deuteronômio capítulo 29, no versículo 9. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala o seguinte: guardai, pois, tá? Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpre-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Amém? Em outra versão, né, essa versão eu gosto um pouco mais, fala: sigam fielmente os termos dessa aliança para que vocês prosperem em tudo o que vocês fizerem. Amém, meus amados? Pode sentar em nome de Jesus. Quando a gente busca a palavra, a definição de sucesso, o dicionário, ele inteligentemente fala que sucesso, né, é justamente algo que você procura, algo que você busca, né, e aquilo que você consegue ser vencedor. O dicionário, ele explica mais ou menos dessa maneira. Mas, queridos, eu quero tocar nessa palavra de uma forma um tanto mais ousada e, na verdade, um tanto quanto aprofundar ainda mais essa qualificação do que é o sucesso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque para o mundo em que nós vivemos, para muitos, sucesso é ter dinheiro. E eu quero falar uma coisa interessante para você. Se sucesso fosse apenas ter uma boa quantia bancária, a gente não tinha tanta gente rica cometendo suicídio. Se vocês pararem para perceber, um dos países mais ricos do mundo, que é o Japão, ele obtém a maior
taxa de suicídio do mundo. Então, se a gente parar um pouco para perceber, sucesso não está definido em dinheiro. Tá bom, queridos? Para muitos, sucesso é justamente ter fama. E eu quero já começar, desde já, fazer com que você venha compreender que fama talvez seja bom, né? Talvez seja bom para aqueles que gostam muito de holofotes, para aqueles que gostam muito de aparecer. Mas se sucesso fosse, né, fama, a gente não tinha grandes astros, né, também tomando cabo da sua vida. Não sei se vocês conhecem, né? Talvez não, mas tinha um rapaz muito famoso aí, o apelido dele era Chorão, né? De uma banda chamada Charlie Brown Jr. O cara estava no ápice do momento dele, da carreira dele. Estava, sabe, no momento mais glamuroso da carreira dele. Mas ele, né, com depressão, com as angústias que tomavam conta do seu coração, né, decidiu, né, cometer suicídio. Se a gente for só por aí, né? Quantos não conhecem aquele Kurt Cobain, né, do Nirvana, né? Pastor, você está falando só, né, de gente que eu não conheço. Mas, gente, o cara também cometeu suicídio. E se a gente for parar para analisar, também no ápice da sua carreira, né, onde as músicas dele estavam nas paradas do sucesso. E se a gente for dar uma olhadinha, gente, né, não era isso que ele considerava sucesso. Porque se o fosse, né, a sua vida teria graça, teria um motivo, teria uma razão de existir. Concordam comigo, gente? Se a gente for parar para analisar, sucesso também não é viver um grande amor. Como é? Por incrível que possa parecer. Sucesso, ele vai muito além de viver um grande amor. Porque tem gente que consegue casar com o seu grande amor, tem gente que consegue namorar com o seu grande amor, tem gente que consegue tudo isso. Mas você pode perceber, queridos, que às vezes as pessoas conquistam esse alguém que tanto queria, né? Mas continuam, né, procurando uma existência, uma razão de existir. E aí você fala assim, pastor, você está me deixando com a pulga atrás da orelha. Você está falando que sucesso não é fama, sucesso não é dinheiro, sucesso não é um grande amor. Então, o que é o verdadeiro sucesso? E é isso que a gente vai começar a debater um pouquinho aqui diante de cada um de vocês. E vocês também podem sugerir. Eu quero abrir espaço para vocês levantarem a mão, fazerem perguntas. Se tiver gente aí, né, nós vamos fazer uma coisa um pouco mais interativa. Mas segundo essa palavra de Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 9, olha só que coisa interessante. Guardai, pois, as palavras dessa aliança. E ele fala assim, ó, não é só guardar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso cumprir. Eu não preciso só ler. Eu não preciso só receber. Eu não preciso só engolir. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso captar, eu preciso, né, assimilar. Mas mais do que isso, eu preciso ser um cumpridor. Eu preciso exercer, né, todo esse conhecimento no meu dia a dia, dessa palavra. Para quê? Para que a gente venha prosperar, para que a gente venha ter sucesso em tudo aquilo que a gente venha a fazer. Você pode perceber, querido, que aquele que vive uma vida de sucesso, ele tem sempre algo a oferecer. Você nunca volta de mãos vazias quando você encontra alguém que vive em sucesso. Como é, pastor? Pode perceber, queridos, que as pessoas que chegavam até Jesus, elas nunca voltavam de mãos vazias. Geralmente as pessoas chegavam com uma expectativa e elas eram surpreendidas. Diga comigo em nome de Jesus, eram surpreendidas. Por exemplo, Zaqueu. Se você perceber, se você for um bom estudioso da Bíblia, você vai perceber que Zaqueu, ele só tinha uma motivação. Quem é aqui que sabe qual era a motivação que levou ele até Jesus? Hein, gente? Hein? Vamos lá, gente. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, né? Quem tiver aí, por favor, me ajude, tá? Porque o pessoal aqui está em dúvida, está com medo de responder, né? Gente, ele só queria uma coisa.
uma coisa. Ele só queria ver. Gente, o que motivou o coração de Zaqueu a estar próximo de Jesus, a se encontrar com Jesus, foi uma coisa muito simples. Para falar a verdade, algo até platônico. Ele se contentava em apenas ver. Olha só, gente. Mas Jesus foi além. Diga comigo, Jesus foi além. Ele superou as expectativas. Por quê? Porque ele não só viu, como ele tocou, e Jesus fez algo tremendo, sabe, gente? Ele falou assim, olha, Zaqueu, vamos para a tua casa, né? Que hoje eu vou lá pousar contigo. Ou seja, né, Jesus passou um tempo na casa daquele homem, onde ele era censurado pelas pessoas daquele lugar, né? Ele era, de certa forma, ridicularizado por causa do seu tamanho. E o pior, ele era marginalizado. Por quê? Porque as pessoas viam Zaqueu como um ladrão, e ele o era, tá? Mas o bacana é que Jesus entrou, Jesus transformou, e aquele homem que tinha muita grana, gente, ele passou a viver uma vida de sucesso. Como é, pastor? Sim, porque quando ele encontra com Jesus, quando Jesus consegue mudar a sua vida, mudar a vida de Zaqueu, ele olha para Jesus e fala algo tremendo, gente. Ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, eu realmente fiz coisas erradas, eu realmente, sabe, defraudei, eu roubei mesmo pessoas, e eu vou ser um cumpridor da palavra, eu vou ser um cumpridor da lei. E ele fala assim, olha, tudo aquilo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha só, gente, olha só que coisa tremenda, olha só que coisa poderosa. Naquele instante, aquele homem, ele começou a ter uma vida de sucesso. Mas por que ele começou a ter uma vida de sucesso? Porque não era a conta bancária que falava do sucesso que ele tinha. Se fosse isso, querido, ele já estava bem na fita. Não era. Era justamente o preenchimento que faltava na sua vida. Não adianta ter conta gorda se você é vazio, se você não tem nada para oferecer, se você não tem nada para compartilhar. A grande verdade, querido, é que a gente precisa preencher o vazio existencial da nossa vida. Quem preenche é Jesus. Aleluia! Eita Deus! Né? Zaqueu é prova incontestável do que nós estamos dizendo. E ainda fala, né, que a gente tem que receber, mas tem que cumprir. Olha só que coisa tremenda, olha só que coisa poderosa, né? Se fama fosse algo, né, que trouxesse sucesso, a gente ia ver que Simão, o mágico, vamos lá para Atos dos Apóstolos agora, né? E aí a gente veria que esse homem, ele estaria farto, ele estaria bem. Mas a Bíblia fala uma coisa interessante, que ele começa a ver os milagres, ele começa a ver os sinais, e ele se surpreende. Por quê? Porque ele percebeu que aquilo não era magia, aquilo não era truque, aquilo não era algo de ilusório. Ele percebe que o poder, ou seja, o dunamis, era real, que existia algo diferente, e ele começa a andar próximo dos apóstolos, ele começa a andar perto dos discípulos, para entender, para ele raciocinar o que era aquilo. E aí ele olha para dentro de si e ele, epa, o sucesso que eu tenho, a fama que eu tenho, não me atrai, porque eu quero isso aí, ó. Quero isso aí que eles têm. Diga comigo em nome de Jesus. Ele queria o que os apóstolos tinham. E o que é que os apóstolos tinham? Eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Olha só que coisa tremenda. E ele começa a perceber que a fama que ele tinha não era aquilo que ele esperava, aquilo que ele almejava. Só que com Simão teve um problema. Zaqueu, né, saiu na bênção. Simão não. Pedro fala para ele, olha, anátema, seja maldito, para Simão o mágico. Mas por que Pedro o amaldiçoa? Porque ele queria a bênção, mas ele não queria ser um cumpridor da palavra. Ele não queria, né, ser uma pessoa que busca a bênção, que busca, né, andar segundo os princípios. Ele não queria. Ele queria a parte boa, mas não queria a fazer o ônus. Deixa eu falar uma grande verdade para o seu coração. Tudo na vida tem um bônus e tudo na vida tem um ônus. Que é isso, pastor? Gente, tudo que é bom exige algo. Diga comigo em nome de Jesus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, exige de nós. Como é, pastor? Exige
de nós. Para você ter esse sucesso que tantas pessoas almejam e morrem, muitas vezes, sem o alcançar, porque colocam, né, no dinheiro, colocam na fama, colocam muitas vezes essa expectativa num grande amor. Gente, elas vão estar sempre fadadas ao fracasso. Por quê? Porque elas não estão preparadas e nem muitas vezes compreendem o verdadeiro sucesso. Pastor, você quer dizer que o sucesso é Jesus? Eu quero dizer não, eu quero afirmar. Jesus é aquilo que as pessoas tanto buscam, mas a verdade é que elas negligenciam. Uma certa feita, John Lennon, né? Vocês conhecem, um Beatle, famosíssimo. Ele teve a ousadia de dizer que era mais famoso que Jesus. Além da audácia, né? Porque ele não compreendia o que era realmente sucesso, né? Ele, com uma pessoa, né, que não cria, né, nesse ser supremo, nesse ser todo-poderoso, ele começou a achar que a vida dele era o sucesso. Mas deixa eu falar uma coisa interessante para você. Não quero manchar a imagem do artista, não quero aqui falar asneira, não quero falar algo, sabe, que não seja verídico, que não seja cabal, que não seja verdadeiro. Mas eu quero que você entenda que há inúmeros documentários que falam de John Lennon e que as pessoas que conviviam com ele, como a Yoko Ono, né, que era a esposa dele, falavam numa só palavra que John Lennon não sabia o que era realidade ou o que era ficção. Como assim, pastor? Se você vê alguns documentários, eu adoro documentário, né? Sou papa documentário. Se você vê algumas historiografias, se você der uma olhadinha, aquele cara, gente, ele viajava tanto na maionese que ele não sabia, sabe, a realidade. E olha que ele nem tinha um WhatsApp na época, viu, gente? Né? E olha que ele nem tinha mídia social. Tu imagina só. Ele não sabia o que era real. Muitas coisas que ele falava eram mentiras. Como é, pastor? Sim. Ele era um mentiroso quanto mais. Então, muitas vezes ele falava com tanta propriedade, ele falava com tanta veemência, que as pessoas acreditavam, né? Mas era tudo mentira, invencionice da mente dele. E aonde eu quero chegar? Gente, John Lennon era uma pessoa altamente infeliz. Altamente infeliz. Mas, pastor, sucesso, né? Em termos de fama, conta bancária, né? Imensa, mas infeliz. Gente, deixa eu falar uma coisa de Deus para o meu e para o seu coração. Jesus preenche as lacunas do nosso ser. E quando eu falo, quando ele preenche as lacunas do nosso ser, eu não estou falando aqui, gente, que ele é um placebo, tá? Que ele é, sabe, uma coisa que vai vir, sabe, diante de você, sabe, só para ser seu suporte, para ser, né, sua muleta. Eu não estou falando disso. Jesus é tudo na vida daquele de quem é fiel. Essa palavra aqui é tão poderosa, meus amados, ela é tão verdadeira, ela é tão, sabe, maravilhosa. Por quê? Porque, gente, aquele que busca, tá, cumprir, e aquele que busca, né, gente, obter, vai ser próspero em tudo aquilo que ele fizer. Por quê? Porque ele está cercado, ele está inundado, ele está repleto de Jesus. Olha só que coisa interessante. Vamos falar de Pedro. A gente sabe dos pontos fracos do irmão Pedro, não sabe, gente? Pedro era uma pessoa que ele não tinha um estudo, sabe? Ele era um pescador e a gente sabe que ele tinha problemas com as letras, ele era analfabeto. A gente sabe que Pedro era uma pessoa intempestiva, né? Você percebe isso quando Jesus é preso lá no Getsêmani e ele pega a espada e corta a orelha de Malco. Então você já sabe que ele era altamente sanguíneo, ele era um cara explosivo, né? Você vê que Pedro, ele era uma pessoa, tá, meus amados, que ele tinha certas dificuldades. Por quê? Porque Pedro era Maria vai com as outras. Como assim, pastor? Quando ele estava com Jesus, ele era por Jesus. Mas quando ele estava sem Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Então, percebam alguns pontos fracos de Pedro. Mas olha só que coisa tremenda, gente.
quando ele se deixou ser inundado por Jesus. Diga comigo, ele ficou cheio. Quando ele foi repleto de Jesus, a vida dele mudou. Como você pode provar isso? Muito simples, meus amados. Pedro, quando ele se tornou totalmente cheio de Jesus, que é isso que eu preciso, que é isso que você precisa, que é isso que nós precisamos, Pedro não temeu mal algum. Na primeira pregação de Pedro, gente, a palavra de Deus nos fala de 5.000 almas sendo convertidas. Isso está lá em Atos, tá? Dos Apóstolos. Lá no capítulo 2, lá pelo 3, você vai ver isso. E aí, 5.000 almas foram convertidas por Jesus. E, pastor, o que é que isso tem a ver com Pedro, né, ter sucesso? Tem tudo a ver. Pedro se encontrou. Não, pastor, pera lá. Você disse que ele era pescador, você disse que era analfabeto, você disse que ele era sanguíneo. Como assim ele se encontrou? Porque quando ele foi cheio, ele foi transformado. A proximidade com Cristo nos transforma, sabe? Nos faz sair da caixinha. O medroso que negou, né, Jesus 3 vezes, ele estava diante de uma população ali e ministrando a palavra, e falando com ousadia, falando com intrepidez. E aí, queridos, olha só, 5 almas se convertem. Mas por quê? Porque Pedro falava com eloquência? Não. Acabei de falar que ele não tinha estudo. Não, porque Pedro, né, era uma pessoa, né, fora da caixa, era um coach. Não. Ele era uma pessoa que buscava fazer a vontade do Senhor. E, gente, ele se encontrou. Olha só que coisa poderosa. Jesus faz com que a gente se encontre. Por que Jesus faz com que a gente se encontre? Porque a nossa vida passa a ter sentido. Eu não sei você, querido, mas a minha vida tem um propósito. Eu tenho um objetivo claro. Além de ir para o céu, as pessoas que estão ao meu redor, né, eu preciso ser bênção para essas pessoas, né, eu preciso ajudar de uma certa forma. Eu me sinto feliz com isso, porque a minha vida tem um sentido, né? Jesus trouxe sentido para a minha vida, Ele preenche a minha vida. E nisso, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia! É poderoso isso, gente. Pedro se encontrou. Olha só como Pedro se encontrou, né? Pedro é chamado no Sinédrio. Pedro é chamado no Sinédrio porque ele entra na porta do templo e lá estava João ao seu lado. E naquele momento ele não tinha dinheiro nenhum. Diga comigo, dinheiro. E aí ele não tinha nada, mas aquele rapaz estava necessitado. E aí Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí Pedro impõe as suas mãos e naquele exato momento aquele rapaz é curado. E ali, queridos, uma pessoa que tinha problemas de nascença, ele começa a exaltar, a glorificar o nome do Senhor. E aí Pedro é chamado pelo Sinédrio, porque o pessoal queria que ele negasse a Jesus. O pessoal queria que ele, né, não falasse do milagre que havia sido realizado ali, em nome de Jesus. E aí olha só a mudança de Pedro. Pedro é chamado e diante do sumo sacerdote. Lembrem-se que na casa do mesmo sumo sacerdote, ele negou Jesus 3 vezes, não foi diante de uma autoridade, foi diante de uma funcionária da autoridade. E aí Pedro é chamado diante do sumo sacerdote. E tentam encurralar Pedro, tentam encaixar Pedro, né? E geralmente uma pessoa iletrada se acoa diante de um momento desse, né? Fica ali meio que acuado, na defensiva. E Pedro fala assim: olha, vocês podem fazer comigo o que quiserem, né? Mas o homem foi curado sim. E não foi curado no meu nome não, foi curado no nome de Jesus, que tem poder, né? Ele foi curado, por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Esse mesmo Jesus que vocês crucificaram. Olha só a ousadia, olha só a intrepidez. Olha só como a vida de Pedro tinha um sentido. Eu quero olhar para você nessa noite. Eu quero falar com autoridade, quero falar com propriedade. Que se a sua vida não tem sentido, você precisa encontrar o verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso é Jesus. Ele que nos traz felicidade, Ele que nos traz, queridos, a verdadeira alegria. Ele que nos dá esse sentido, Ele que nos dá propósito, Ele que norteia a nossa vida. E com Ele, você pode dizer que eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque Ele é tudo na nossa vida. O mais interessante, queridos, é que quando chega o final da vida de Pedro, isso não está na Bíblia,
mas muitos historiadores apoiam, inclusive Flávio Josefo, né, que foi o maior historiador contemporâneo de Jesus, que Pedro, quando chega no momento, vão crucificar Pedro. E ele fala assim, não posso ser crucificado como o meu Jesus, eu não sou digno disso. Os caras olharam para ele e disseram, que loucura, esse cara é louco. Não é louco, gente. Ele havia encontrado um propósito para a vida dele. E como é o negócio aí? Pode me crucificar, mas de cabeça para baixo. Como é? De cabeça para baixo. Gente, eu adoro certas coisas que passam batido. Mas entendam bem, a dor que Pedro sentiu quando foi crucificado de cabeça para baixo foi, sabe, potencializada de uma maneira tal que vocês não possam imaginar. Por quê? Pelo simples fato, gente, que o nosso corpo, né, ele tem uma pressão que é comum dele, tá? A gente nasceu para ser ereto, né? E aí a nossa pressão, ela funciona de uma certa forma quando você está em pé ou deitado. Mas de cabeça para baixo, perceba bem que você, quando era mais novo, né, quando fazia aquelas macacadas, né, de fazer estrelinha, não sei o quê, né? Às vezes a gente não ficava de cabeça para baixo. Percebe que tem algumas pessoas que têm tontura quando ficam muito tempo de cabeça para baixo? Por quê? Porque o sangue muda o fluxo, né? Ele vai passar normal? Vai, mas ele muda a pressão. Então a pressão sanguínea fica diferente, algumas coisas se alteram. Tem pessoas que até desmaiam quando passam muito tempo de cabeça para baixo. Pedro, né, aquele maluco de Jesus, ele falou assim, olha, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, né? Ele morre? Morre. Mas, gente, entenda bem o que eu vou falar, parece loucura o que eu vou dizer, mas ele encontrou um propósito para a sua vida, sabe? Ele morreu, mas morreu feliz. Morreu por quê? Porque ele havia cumprido a sua carreira. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Deus não te chamou para essa geração para você ser mais um no meio da fila, no meio dos nadas. Pastor, por que você está chamando várias pessoas de nada? Porque tem várias pessoas, gente, que vivem na nossa geração, mas não mudam nada, não mudam uma gota sequer no curso da história. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para impactar essa geração. Deus te chamou para tornar pessoas felizes. Deus te chamou, querido, para ministrar o seu santo nome, para aconselhar pessoas, para orar por pessoas. Estava conversando, vindo para cá, para a igreja, eu estava falando com uma pessoa que eu já conheço há muito tempo e é meu diretor. E ele falando uma coisa assim que eu achei bárbara, eu achei assim tremenda, eu achei assim maravilhosa. Que ele estava falando, sabe, gente, que olha, que bacana, né? Que a gente vê Jesus no teu ser, a gente vê Jesus lá. E eu olhei para ele e falei assim, cara, eu vejo Jesus em você. Aí ele, vejo Jesus em você. Você não está falando que está buscando ler a palavra todo dia, você não está falando que está buscando, gente. Eu falei para ele, olha, a palavra te empodera, a palavra te dá poder, né? E aí ele falou assim, poxa, que coisa boa. E é isso mesmo, gente, né? Eu achei isso maravilhoso. Eu falei, cara, que bom. E ele falou assim, Joel, tenho adquirido tanto conhecimento quando eu busquei ler a Bíblia. E ele era uma pessoa, gente, que era budista. Olha aí que coisa interessante, né? Ele me falou, me confessou quando ele estava aqui, né? Numa sexta-feira, que ele falou assim, cara, eu não sinto mais essa necessidade, mas eu sinto uma necessidade de pegar a palavra. E eu estou gostando disso. Cara, tu vai se viciar, porque isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? E olha só que coisa tremenda, gente. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele está se empoderando. Quero falar algo para você, quero falar algo para o seu coração. Deixa Jesus transbordar no teu ser. Deixa Jesus inundar, sabe, a tua mente. Deixa ele transbordar no símbolo dos teus sentimentos, no teu coração. Você vai ver o que é sucesso. Ah, pastor, né? Mas um grande amor. Você vai viver esse grande amor. Mas vai viver da maneira que Deus planejou para você e da maneira que Deus planejou para ele. Você vai ver que isso vai ser bênção para você. Os dois vão andar no mesmo propósito, na mesma unção, na mesma direção. Isso vai ser glorioso, né? Isso vai ser tremendo. Você vai usufruir desse grande amor? Vai. Mas vai usufruir, gente, da maneira potencializadora que Deus preparou. Isso é sucesso. Ah, pastor, você disse que sucesso não é ter dinheiro. Simplesmente dinheiro não. Mas Deus vai fazer com que você ande em bonança, que ande em glória. E você vai ver que tudo o que você fizer prosperará. Lembra do Salmo 1?
que você é como uma árvore plantada junto a ribeiro de água? Então, querido, tua vida financeira vai fluir, vai ser abençoada. Mas não é só a vida financeira, né? Vai ser a vida amorosa, vai ser a vida sentimental, vai ser a tua saúde mental, vai ser, sabe, a tua saúde, né, corporal. Tudo isso está num pacote, queridão. Isso é sucesso, né? Eu não vou mentir para você, né? Eu ultimamente tenho comido muita besteira, tenho me alimentado de muita porcaria, né? Mas já falei para minha esposa ali, olha, tenho que voltar a cuidar da minha alimentação, tenho que voltar a me cuidar mais, né? Não estou fazendo academia, por exemplo, porque eu estou com um problema no pé, entrou um ferro no meu pé, mas vai dar certo, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho que me cuidar. Gente, eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu preciso fazer. Isso é sucesso, gente. É incrível como eu acordava com gás multiplicado, né, quando eu me exercitava. E isso é interessante. Ah, pastor, mas você está falando de exercício também? É claro. Gente, tudo isso está num pacote. Vida espiritual, vida mental e saúde corporal, gente, isso está num pacote. Nós somos tricotômicos. Nós somos corpo, alma e espírito. Tem gente que cuida do corpo, mas não cuida do espírito. Tem gente que cuida do espírito, mas não cuida do corpo, né? Tem gente que cuida da mente, mas não cuida do corpo. Gente, você tem que cuidar de tudo. Essa é a grande verdade. Corpo, alma e espírito. Tudo está num pacote só. E isso vai trazer bênção para você. Isso vai trazer sucesso. Olha só que bênção, né? Isso vai trazer sucesso. Porque uma coisa vai ajudar a outra. Às vezes, querido, preste bem atenção no que eu vou falar. Às vezes a gente não consegue ser mais espiritual porque o corpo não deixa. Como assim, pastor? A gente não está bem. Como é que você vai orar, né? Como é que você vai orar se você não consegue muitas vezes se pôr de joelho? Pastor, uma coisa não tem nada a ver com outra. Tem, querido. Tem sim, né? Não vou mentir para vocês, eu orava muito mais quando eu me ajoelhava. Estou falando sinceramente para você, né? Esse negócio de orar deitado para mim não é uma boa. E eu estou falando com sinceridade no coração. É bênção. Aí o que aconteceu? Tive uma enfermidade no joelho, né? Agora eu estou pedindo para o Senhor curar aqui, né? Pastor, pedindo para curar para me cuidar quando eu não cuidei, viu, Rose? Mas Deus cura, né? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a minha parte, né? Tenho que fazer a minha parte. Mas para finalizar essa palavra, queridos, para trazer a última luz para o nosso coração, não seja apenas o ouvinte da palavra. Não seja só um amante da palavra. Seja um cumpridor da palavra. Essa palavra de Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 9, ela fala muito bem que a gente deve guardar a palavra, mas que a gente deve cumprir essa palavra. Porque é justamente o guardar e o cumprir que vai nos proporcionar, né, a bênção da verdadeira prosperidade, que eu chamo de sucesso. Quando você for um cumpridor, você vai perceber que a bênção do Senhor, ela vai estar totalmente depositada sobre ti. E aí você vai ver, querido, quão abençoada vai ser a sua vida. Eu glorifico o nome do Senhor. Tenho muitos pontos a melhorar. Eu falo para você, não vou mentir. Preciso melhorar em muita coisa. Mas eu quero falar uma coisa de coração. Eu vivo uma vida abençoada. Eu vivo, né? Tenho uma igreja maravilhosa. Você pode dizer assim, ah, pastor, quantos mil membros tem a sua igreja, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a sétima que está lá em casa estudando, né? Tem 7, né? E você que está aí nos assistindo também. Mas é uma benção. É uma benção, querida. Aqui não tem ninguém querendo ser melhor do que ninguém, né? É uma benção, né? Tenho a melhor família, tenho os melhores amigos, estou no melhor lugar hoje trabalhando. Pastor, o melhor. É sim, querido, né? Você não imagina o quanto Deus tem feito nesse lugar, quanto Deus tem nos abençoado nesse lugar, né? Tudo por quê? Por causa da glória de Deus. Então, meu amado, quer ter sucesso, né? Não vou falar assim, ó, cola em mim não. Cola em Jesus. Como é, pastor? Cola em Jesus. Esse é o verdadeiro sucesso. E você vai perceber que todas as demais coisas, né, vão te ser o quê? Acrescentadas. Amém? Você acredita nessa palavra? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Ele é bom, né? Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém?
Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, né? Quero pedir para o irmão Ricardo abençoar, mas ele vai colocar o gasofilaço ali para abençoar, né? Mas eu quero pedir humildemente que ele adore, né? Gosto de ver o irmão Ricardo cantando, viu? Pense, dê uma unção aí, vai ser bênção em nome de Jesus. E a gente adora também. Olha, quero desafiar você a algo importante, né? Quero desafiar você a algo importante. A gente está numa campanha lá na loja, tá? A gente vai abençoar lá o Lar Torre de Melo. Se você quer doar uma cesta, você pode falar assim: pastor, quero doar uma cesta. Você pode falar aí que a gente vai ligar para você, dê o seu telefone, que a gente vai ligar para você e a gente vai buscar essa cesta onde você estiver, porque a gente vai abençoar muitas vidas, né? Eu já vou dar a minha, né? Nós já recebemos uma também, né? Algumas pessoas já estão depositando lá alimentos. Eu fiquei muito feliz, viu, Israel? Loja de BH já está com 62 cestas, cara. Que coisa linda, viu? Que coisa linda, né? Nós já vamos para 2 e alguns quilos de alimento. Acho que tem 3 lá. Mas nós vamos buscar mais. Por quê? Porque Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Amém? É o motivo de honra e glória nós estamos na casa do Senhor. Agradecendo a Ele por esse lindo momento, ou palavra abençoada, que nós venhamos tomar posse dessa palavra. Porque o nosso Deus, Ele é tudo. Ele é tudo, e sem Ele nós sabemos que não somos nada. Esse louvor é lindo. Foi o primeiro louvor que eu louvei na congregação. E creio que ele nunca vai sair do meu coração nem da minha mente. Oh, glória, aleluia. Cristo é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus, por estar aqui clamando o teu santo nome. Obrigado por estar na tua casa. Te agradeço de coração por cada membro. Abençoa poderosamente, Senhor, as nossas congregações. Eu creio e acredito, Senhor, que grande é o teu mover sobre a vida daqueles que acreditam e confiam na tua palavra. Cristo é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, minha razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, minha razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Nem mesmo a dura morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder.
Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus, soberano Pai, príncipe da eternidade, te louvamos e te agradecemos por esse lindo momento, Deus. Obrigado, Deus. Que a tua palavra, Senhor, venha penetrar nos corações, pelo qual o Senhor sentiu que sem ti, meu Pai, não é nada. Eu te louvo e te agradeço. Que nós venhamos nessa noite refazer a nossa aliança, acreditar e confiar mais e mais, Senhor. E eu creio, Senhor, que o melhor está por vir. Eu creio e acredito que as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida, Senhor, da tua igreja. É isso que eu te peço e já te agradeço pelos dízimos, pelas ofertas que se encontram nesse holofote, meu Pai. Eu te peço, multiplica muito mais, Senhor. Muito mais a quem entregou. Abre portas, meu Pai. Abre portas, meu Pai, para aqueles que estão necessitando. Que a tua glória venha descer e a tua Shekinah, meu Pai, venha fazer o sobrenatural. É isso que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o sangue de Jesus que verteu naquela cruz, e a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. E a Igreja Santa do Senhor diz amém, né? Domingo a gente vai estar aqui, culto de celebração, né? E eu creio que o Senhor vai estar aqui mais uma vez conosco. Amém? Deus os abençoe. Amém.